Deus, série de mensagem sobre o tema céu na terra. Irmãos, nossas quartas-feiras é de ensino. Alguns temas a gente consegue ensinar pregando. Eu acho bem bacana isso. Alguns temas já é mais complicado para ensinar pregando. Então a gente ensina ensinando, né? Desliga o modo profeta, liga o modo professor e a gente ensina ensinando. Senão a gente não vai sair daqui com o conhecimento, né, que o Senhor deseja que cada um tenha a respeito desse tema tão maravilhoso, né? Céu na terra. E hoje é a segunda parte, irmãos. Na segunda parte o assunto é céu e o inferno, tá? Céu e inferno, irmãos, tem tudo a ver com o que acontece depois da morte. Tem tudo a ver. Então o assunto vai girar bastante no que acontece depois da morte. E o mais maravilhoso, irmãos, eu vou explicar isso aí já mais no final, é a gente ter essa garantia, essa convicção de que os nossos entes queridos que partiram, estando em Cristo, estão com o Senhor nesta hora, né? Nós não nos comunicamos com os mortos. Não existe autorização na Bíblia nenhuma para consultar os mortos, para falar com os mortos. Partiu, irmãos, a alma, o espírito vai para o seu destino e cessou a comunicação. Em 2018, eu me recordo que eu estava trabalhando e recebi a notícia: olha, sua mãe está ruim, está no hospital Tatuapé, ela não está bem. Eu dei meia volta, fui lá para o hospital e falei: ó, minha mãe está aqui internada, preciso vê-la urgente. E ela estava realmente nos últimos momentos da vida dela. Ela já não está mais conhecendo ninguém, estava falando coisa com coisa. Aí quando eu entrei, ela me olhou, ela me conheceu. Ela me conheceu e deu um sorriso, me chamou pelo nome. E depois daquele momento nunca mais a vi. O Senhor a levou para si. E eu cheguei em casa, falei: meu Deus, não consegui dar o último abraço. Não consegui dar o último abraço. Mas eu orei a Deus e falei: eu tenho uma convicção de uma coisa. Eu não posso dar meu último abraço na minha mãe. Eu te peço, Jesus, agora, vá até ela e abrace ela por mim. E aquilo me trouxe conforto, irmãos, porque tenho certeza que Deus a abraçou. Eu fui dar um recado para ela que eu a amo. Abraça minha mãe aí. Não estou falando com ela não, estou falando com o Senhor. Estou falando com o Senhor. Como é bom ser crente, né, irmãos? Como é bom ter essa esperança, hein? É ou não é, irmãos? Eita, Pai. O apóstolo Paulo falou assim em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 13. 1 Tessalonicenses 4, 13. Irmãos, eu vou fazer aqui 15 perguntas e vou responder essas 15 perguntas. Eu não sei se o horário vai permitir. Se o horário não permitir, eu vou encerrar onde a pergunta que eu estiver. E é só nos procurar, irmãos, pelo WhatsApp ou pelo grupo da igreja, que eu mando em PDF para vocês, tá bom? Vai estar todas as perguntas e todas as respostas ali. Nós digitamos tudinho, que eu gosto de deixar nada por fora, deixar tudo direitinho, para não escapar nada daquilo que o Espírito Santo colocou em nosso coração, tá bom? Então diz assim o texto, 1 Tessalonicenses 4,13. Não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, né, dos que morreram em Cristo, para que não vos entristeçais como os demais que não têm esperança. Nós que somos crentes em Cristo Jesus, que temos nossos entes queridos que já partiram, nós não devemos nos entristecer como aquelas pessoas que não têm esperança. Nós temos esperança, irmãos. Amém, queridos? Nós temos esperança. Então nós temos no nosso coração uma tristeza em forma de expectativa. Já já vou ver meu pai, já já vou ver minha mãe, já já vou ver minha mãe, vou ver meu irmão. No meu caso, minha filha mais velha faleceu. Vou ver minha filha, vou ver minha mãe, vou ver meu pai, vou ver meu irmão que faleceu também. Nós temos essa expectativa. Então não é razão, não é motivo de desespero. O nosso choro é uma saudade. É apenas uma demonstração de saudade. Não é por desespero. Por isso Paulo falou:
vocês não devem se entristecer. Vocês têm que conhecer o assunto, né? Não quero que você seja ignorante desse assunto, vida após a morte, para que vocês não fiquem tristes como os demais que não têm essa esperança. Portanto, irmãos, vamos estudar essa doutrina que fala a respeito da morte, que nos leva ao céu, e aqueles que não têm Cristo, infelizmente, ao inferno. Primeira pergunta: o que é a morte humana? A morte humana, irmãos, é a desintegração da vida, do corpo, da parte material do homem, em virtude de quem, irmãos? Do pecado, tá? Eclesiastes 12, versículo 7. O pó volte à terra, de onde veio, e o espírito volte a Deus, que o deu. É triste? É, mas é inevitável, a não ser aqueles que terá aquela bênção grandiosa, que é o nosso próximo assunto, né, presbítero Bruno, que é a volta de Jesus, aqueles que vão participar do arrebatamento. Fora isso, é inevitável a morte para todos nós. Segunda questão: por que o homem tem que morrer? Porque se corrompeu, irmãos, ao errar o alvo, ao pecar, ao desobedecer a Deus. Romanos capítulo 6, versículo 23, parte A: o salário do pecado é a morte, por isso que o ser humano tem que morrer. E o que acontece com a existência humana, ocorrendo a morte orgânica que eu falo do corpo? O que acontece com a existência humana? Então essa resposta já é mais complexa, irmãos. Vou precisar de mais tempo para poder responder. Nós temos que responder abordando o antes e o depois de Cristo. Os que morreram antes de Cristo e os que morreram depois de Cristo. Existe uma diferença com relação ao destino da alma, do espírito. Vamos lá. Primeiro, antes de Cristo, a pergunta qual que é? O que acontece com a existência humana, ocorrendo a morte orgânica? Aquilo que sobrevive à morte física, o que acontece com essa parte que sobreviveu à morte física? Então, antes de Cristo, tanto os justos quanto os injustos, quando morriam, eles iam para um lugar chamado Sheol ou Hades, em grego. Todavia, irmãos, nós cremos que havia nessa região dos mortos uma divisão destinada para os justos e outra destinada para os injustos, que eram separados por um abismo intransponível, de sorte que antes de Cristo todos iam para o mesmo lugar, só que havia uma divisão, um lugar de espera onde havia paz e alegria, tranquilidade, e um lugar de desespero, angústia, medo e dor, chamado Sheol, tá, irmãos? E onde está escrito isso, pastor? Lucas 16, 26. E além disso, está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que quisessem passar daqui para vós, não poderiam, nem tampouco os de lá para cá. Estão observando, irmãos? É o mesmo lugar, existe uma divisão, que é um abismo, ele é intransponível. Quem está de um lado não pode passar para o outro, quem está do outro não pode passar para cá. Isso, irmãos, antes de Jesus vir ao mundo. Então, as almas de todos os mortos, sejam salvos ou não, estavam nesse lugar, em plena consciência. No entanto, irmãos, a divisão onde estavam as almas dos justos era de felicidade, prazer e segurança. E na divisão onde estavam os ímpios, o local era medonho, com fogo, cheio de dores e sofrimento, tá? Segundo ponto: hoje, depois que Jesus veio ao mundo, para onde vai a existência humana, aquela que sobrevive à morte orgânica, a alma e o espírito? Bom, para as pessoas salvas, houve uma mudança no destino das suas almas. Jesus disse em Lucas 23, 43, ao homem crucificado com ele, que havia pedido a sua ajuda: hoje estarás comigo no paraíso. Enfim,
após a morte de um crente em Jesus, a sua alma vai para o céu, porém em um local especial que abrigará a alma do salvo em seu estado intermediário. O que é o estado intermediário, pastor? O estado intermediário é o lugar e o tempo em que a alma estará esperando a ressurreição do Senhor Jesus até entrar ao seu destino final. Então, se alguém morrer hoje estando em Cristo Jesus, ele vai para o paraíso, ele vai para um lugar de repouso, de paz, de alegria, mas ainda não é o céu, o lugar definitivo, tá bom? É um local que nós chamamos em teologia de um local intermediário, o estado intermediário da alma. Nesse lugar as pessoas permanecem conscientes, muito felizes, e se não fosse assim, Paulo não teria dito em Filipenses capítulo 1, versículos de 21 a 23, porque para mim o viver é Cristo e o morrer é ganho, ou lucro, depende da versão. Mas se o viver na carne me der fruto da minha obra, não sei então o que devo escolher, mas de ambos os lados estou em aperto, tendo o desejo de partir e estar com Cristo, porque isso é ainda muito melhor. Observar, irmãos, estar com Cristo é ainda muito melhor. Portanto, morreu, você vai estar com Cristo em um lugar de espera, no estado intermediário da alma. Portanto, não existe a lenda do purgatório, inventada por Santo Agostinho, né? Que segundo estudiosos foi criada por ele, Santo Agostinho. Não existe também o mito da reencarnação dos espíritas. Isso é um mito, não existe reencarnação. E também não existe o equivocado sono da alma dos mortalistas. Quem são os mortalistas, irmãos? São aqueles religiosos que acreditam que quando a gente morre, morre corpo, alma e espírito. E quando Jesus voltar, ressuscita corpo, alma e espírito. Quais são as religiões? No último dia tem essa crença, eles são mortalistas. Para ele morreu, acabou. Não tem um estado consciente depois da morte. Nós não cremos nisso, em virtude até dos textos que nós acabamos de ler. Nós não cremos nisso. Paulo falou assim: eu não sei se eu quero ficar ou se eu quero partir, porque se eu ficar estou na obra, se eu partir vou estar com Cristo. Se a pessoa morre, extingue corpo, alma e espírito, como é que ele vai estar com Cristo? Está morto. Então não faz sentido o que Paulo disse, se a gente for crer nos mortalistas. Nós não cremos nessa doutrina da morte do corpo, alma e espírito. As pessoas que morreram em Cristo, elas estão vivas, conscientes, felizes, num estado de alegria muito forte, muito grande, viu? A gente é egoísta, quer ressuscitar tudo quanto é morto, né? A gente quer morrer, Jesus ressuscita. Calma, a ressurreição teve o seu lado bom da história, às vezes é necessário para mostrar sinais e maravilhas, mas via de regra, irmãos, quem foi para lá não quer voltar não quer voltar, mas de jeito nenhum. Bom, agora vamos falar do que acontece com uma pessoa perdida, que morre sem Cristo, que é o lado triste aqui do nosso ensino. Para o perdido, irmãos, não houve nenhuma alteração quanto ao seu estado intermediário pós-morte, ou seja, eles continuam descendo ao Hades, ao Sheol, tá? Onde ficarão retidos em sofrimento horrível, em consciência, até o juízo do grande trono branco, onde Jesus irá julgar a todos. As pessoas pensam que é o Pai que vai julgar, né? Deus, o Pai. Não, o texto diz que é Jesus que vai sentar no trono branco e vai julgar a todos, tá? É Jesus. Então, isso vai ocorrer, irmãos, depois do milênio, de um tempo de 1000 anos, que nós vamos passar com Cristo aqui, reinando com o Senhor. Aí é que essas pessoas que estão lá sofrendo, vão ressuscitar para ser julgadas e depois cair no lugar pior ainda. Vão cair no lugar ainda pior, tá? Que é o Geína, é o inferno de sofrimento, tortura eterna, por toda a eternidade. Por isso, irmão, não está escrito isso, pastor? Lá no Apocalipse, capítulo 20, de 13 a 15, tá? Então nós precisamos, irmãos, viver com Jesus, ter essa esperança, tanto para nós mesmos,
bons para aqueles que nós amamos, nossos queridos. Coisa triste, um lugar que foi preparado para o diabo e seus anjos, e as pessoas parecem que faz questão de cair lá, irmãos. Fazem questão. A gente avisa, a gente fala de Jesus, fala do amor de Deus, mas só quer falar em política, que vai trocar de carro, quer trocar de empresa, e quer casar, e quer não sei. Irmãos, Jesus é tudo. Jesus é quem faz a diferença entre viver ou morrer. Quem não perdeu Jesus, não perdeu foi nada. Não perdeu foi nada na vida. É Ele que faz toda a diferença. E para o inferno é a coisa mais horrível que pode existir com a existência humana. Eu me recordo, irmãos, eu tinha uma loja de roupa infantil na Vila Medeiros, e eu fui na imobiliária tratar de uns assuntos ali, alguns aspectos da loja. Eu entrei, e a moça, a atendente, eu não a conhecia, ela também não me conhecia, ela não sabia que eu era pastor, evangélico, não sabia nada da minha vida. Eu sentei e ela falou: eu quero te contar algo que aconteceu com meu irmão. Eu falei: eu vim falar do aluguel do salão. Falei: tá bom, pode contar. Ela falou assim: o meu irmão, ele estava no sofá de casa, ele teve, se não me falha a memória, foi um ataque cardíaco. Ele teve um ataque cardíaco e ele entrou em óbito. Todos nós fomos atestados, ele entrou em óbito. E do nada ele volta. Ele voltou à vida, do nada. E sabe o que ele contou? Eu falei: o que ele contou? Mas ele foi curioso, né? O que ele contou? Ele contou que estava despencando em um abismo. Era um lugar de tortura, de muito sofrimento. Ele estava despencando. E antes de chegar a algum lugar, no meio daquela angústia, aquela dor, ele voltou para o corpo, ele voltou para a vida. Aí eu falei: não vou deixar de perguntar. Escuta, o seu irmão é cristão? Ele falou: não, ele não quer nem saber de Deus, de igreja, nada disso. Era só o que eu queria saber. Agora eu entendi. O que Deus queria, irmãos? Me comunicar, falar através de uma experiência de alguém que não tem Jesus na vida, que o lugar para onde vai a alma daqueles que não têm Jesus no coração, na sua vida, não serve ao Senhor, é abismo, é escuridão, é morte, é dor, é angústia por toda a eternidade. Este é o inferno. Irmãos, não queiramos ser responsáveis pelas pessoas que se assentaram nestas cadeiras que vocês estão assentados, mas serão lançadas no inferno. Quantas pessoas passaram por aqui, se assentaram aqui, já não estão entre nós e despencaram no abismo, porque não receberam, não quiseram Jesus como o Senhor e Salvador de suas vidas. Será que nós temos alguma responsabilidade, por mínima que seja? Sim ou não, irmãos? Temos. Ah, pastor, mas eu era voluntário, eu era diácono, eu era diaconisa, eu já tinha meu trabalho ali, sabe? Ah, eu era pastor, eu era pregador, eu era professor. Irmãos, isso não resolve a questão. Não importa o cargo que você ocupa ou ocupou. O que o Senhor espera de nós é empatia com a vida daqueles que estão vivendo longe de Jesus. Nós precisamos sempre fazer alguma coisa a mais, uma palavra a mais, um abraço a mais, um olhar no rosto dessas pessoas que se sentaram nessas cadeiras, um convite a mais, um sorriso a mais, perder alguns segundos do nosso precioso tempo para abraçar essas pessoas, para que ao chegar lá diante do trono branco, o Senhor não venha dizer: você não vai para o inferno, mas tem gente lá que talvez não estivesse. Se você parasse por um minuto e falasse uma palavra de amor para aquela pessoa, um minuto que você perdesse do seu tempo. Eu estava voltando aqui, irmãos, eu tinha ido aqui na Vila Sabrina, estava entrando aqui na rua e encontrei com um amigo de infância. Ele tinha um pé de caqui na casa dele, a gente passava o dia comendo caqui lá, a gente brincava na árvore. Eu lembro do nome dele até hoje, Luiz Carlos Teles. E eu passei por ele: ei, Luiz, como é que você está? E ele estava assim, irmãos, balançando, tipo quem está com mal do Parkinson, sabe? Balançando o corpo. Eu sei que ele se meteu com drogas. Eu falei: mas está tudo bem? Tudo bem, João, e você? Tudo bem. Eu vim embora. E enquanto eu estava voltando para casa, o Espírito Santo falou muito alto no meu coração: você não vai sequer convidá-lo para ir na igreja que você está passando na frente? Falei: meu Deus. Eu voltei correndo atrás dele, irmãos. Eu voltei correndo: ô Luiz, vem cá.
Rapaz, da minha igreja ali, ó, 192. Mas onde? Aqui, ó, naquela viela. Aquela viela eu conheço muito bem. Eu frequento aquela viela, eu sei. Ó, é ali a igreja, aquela verde. Vem para o culto. Vem ouvir uma palavra, vem ouvir falar de Jesus. Ah, pode deixar, eu vou sim. Eu voltei para casa, irmão, com um alívio, irmãos. Um alívio. Como é gostoso você falar do amor de Deus, falar de Jesus para alguém. Um convite que você faz para uma pessoa para estar aqui no culto, ouvir uma palavra libertadora, vida em Cristo Jesus. Vamos fazer de tudo. Se a gente tem essa fé, tem essa crença, vamos fazer de tudo para salvar essas vidas, irmãos. Fala do amor de Deus, fala do perdão de Deus, fala que Jesus liberta, prega para essa gente, pega eles pelos colarinhos, chacoalha com força e diga: acorda, existe um inferno, existe um céu, acorda antes que seja tarde demais. Vive em novidade de vida. O inferno é uma realidade. Jesus não desperdiçou palavras ao falar do inferno. Ele falou muitas vezes do inferno. Billy Graham disse assim: a vida é curta, mas a eternidade é longa. Por isso, não brinque com a sua alma. Queridos, não podemos trocar o destino da nossa alma por uma aventura aqui na terra. Tem gente que troca o destino da sua alma, o seu trabalho, a sua família, os seus cargos, por uma aventura na terra. Não faça isso. A vida aqui é curta, mas a eternidade é longa. Seja no céu, seja no inferno, é longa, é infinita. Como nós aprendemos na quarta-feira passada com o pastor Fábio, é infinito. Aleluia. Queridos, não podemos trocar o destino da nossa alma por uma aventura na terra. A diversão aqui tem prazo de validade, mas a vida com Cristo é eterna. Jamais se esqueçam disso. Quantos podem dizer amém? Quarta questão: após a morte, existe alguma possibilidade de escapar do inferno? Existe, irmãos? Não. Isso é impossível, pois hoje quem morre ou vai para o Hades, já desce irremediavelmente condenado, ou vai para o céu. Veja o que afirma Hebreus 9:27. Hebreus 9:27. E como aos homens está ordenado morrerem uma vez, vindo depois disso o juízo. Quando a pessoa morre, ali já está a sentença, irmão, porque Deus é eterno. Ele já sabe o que Ele vai falar lá na frente, no grande juízo branco, do grande trono branco. Ele sabe o que vai falar lá. Quando a pessoa morre, segue-se o juízo. O destino já está selado. Portanto, ou o homem se acerta agora com Deus, aceitando a Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida, ou o destino será um inferno, lugar eterno, do mais alto grau de sofrimento que se possa imaginar. Sem precedentes, a dor que haverá naquele lugar. Eu tenho certeza que nenhum de vocês querem ir para esse lugar. Quinta questão: os crentes em Jesus ficarão para sempre no paraíso? Não. Os justos, irmãos, que morreram em Cristo, estão nesse momento em um estado intermediário. O estado intermediário, como já falei, é uma referência à existência intermediária de uma pessoa entre a morte e a sua ressurreição. No caso do crente em Jesus, é quando se aguarda em consciência o advento da grande tribulação, e quando chegar a hora, irão ressuscitar. Onde está isso? 1 Coríntios 15:52. E depois de passar pelo tribunal de Cristo, para a definição do galardão. Irmãos, tribunal de Cristo que nós vamos passar, não é para quem vai para o céu e vai para o inferno. O nosso destino já está selado. Quem crê em mim, o que disse Jesus? Jamais morrerá. Se você crê em Jesus, você é salvo. Fique em paz aí no seu coração. O tribunal de Cristo é o julgamento para o galardão, para os presentes, segundo aquilo que você realizou na terra, tá? Então, depois de passar pelo tribunal de Cristo para a definição do galardão, conforme 2 Coríntios 5:10, depois entrarão para uma festa no céu, denominada as bodas do Cordeiro. Bodas do Cordeiro é uma festa que haverá no céu, que vai durar 7 anos. Quem vai estar lá, pastor? Eu. Vocês também? Oh glória! 7 anos num banquete maravilhoso.
comendo do bom e do melhor, com Jesus ali, irmão, servindo. Meu Deus, depois do tribunal, que no tribunal muita gente vai ter a obra queimada, uma pena, ali não ganha nada, passa vergonha. Mas depois do tribunal de Cristo, vem as bodas do Cordeiro. 7 anos, irmãos, de festa, de alegria. E na terra, grande tribulação, anticristo, problemas com Israel, problemas para aceitar Jesus, tem que morrer, não tem salvação fácil não, vai ter que morrer. E nós aonde, irmãos? No céu, na presença do Senhor, tá? Bodas do Cordeiro. Depois vem Apocalipse 19:9. Depois de 7 anos iremos ingressar no reino milenial de Cristo. Onde vai ser o reino milenial de Cristo? Aqui na terra. Onde está isso, pastor? Apocalipse 20, versículo 4, tá? Para só depois nós ingressarmos para o céu eterno, a famosa Nova Jerusalém celestial. Onde está isso, pastor? Apocalipse 21, de 1 a 3. Que coisa maravilhosa, irmãos. Amém? Que coisa maravilhosa. Aleluia. Vamos seguir por causa do horário. Quem morreu sem Jesus ressuscitará para participar do milênio? Não, em hipótese alguma. Vão permanecer sofrendo no Hades, tá? Conforme Apocalipse, capítulo 20, versículo 5, parte A. 7ª pergunta. Então, quando os mortos perdidos, tá? Que estão no Hades, quando eles vão ressuscitar? Os que morreram, irmãos, sem salvação, somente irão ressuscitar para serem julgados e condenados no juízo final do grande trono branco, tá bom? Onde está isso, pastor? Apocalipse 20, de 13 a 15. 8ª pergunta. Mas o inferno seria um lugar simbólico? Deus não é um Deus de amor? E se é amor, por que lançaria suas criaturas no inferno? Por mais pecados que tenham, sabe lá o que é o inferno? Irmãos, Deus é amor, sim, mas também é justiça. O inferno é real e é cumprimento desta profecia para a vida dos inimigos de Deus. Deus é extremamente bom. Aqueles que vão morar com Deus vão ter uma alegria extrema, mas Deus também é extremamente severo, justo, e aqueles que vão morar longe dele vão ter uma vida terrível, de muito sofrimento. Deus tem os dois extremos, tá? Ouça bem, Hebreus capítulo 10, versículo 31. Horrenda coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Leia agora, Hebreus capítulo 10, versículo 29. Hebreus 10, 29. De quanto maior castigo, olha aqui, irmãos, de quanto maior castigo cuidais vós, será julgado merecedor aquele que pisar o Filho de Deus e tiver por profano o sangue da aliança com que foi santificado e fizer agravo ao Espírito da graça. Por que o escritor aos Hebreus falou isso aqui? Esse livro, Hebreus, foi escrito para os judeus cristãos, mas eles estavam se desviando. Então o escritor foi claro: cuidado, vocês estão se desviando, vocês estão pisando no sangue de Jesus. Não existe mais salvação para quem repudia a Cristo. Quem se divorciar de Jesus não tem mais salvação. Hebreus 6, 4 a 6 fala sobre isso bem claramente. Então é por isso que foi escrito esse livro aos Hebreus, para explicar direitinho o Evangelho dentro da cultura judaica, e explicar que se eles abandonarem Jesus, a coisa vai ficar muito feia, porque Deus é severo na hora de punir. Ele é maravilhoso na hora de abençoar, que bom, mas é severo ao extremo na hora de punir, tá? Agora reflita comigo, irmão, se o inferno é um lugar simbólico, que diferença haveria para quem pisou o Filho de Deus, se o destino final de todos seria a morte por uma forma de extinção? Algumas igrejas pregam que o inferno é um lugar de extinção, joga lá, queima e some. Não, se for só isso, nós não temos que ter medo do inferno, e sim da morte. Mas o que Jesus falava, da morte ou do inferno? Do inferno, porque o inferno é pior que a morte, que é um lugar de morte consciente, não é extinção, é estar longe da presença de Deus, sofrendo por toda a eternidade. Por que Jesus falou tanto o inferno, se o inferno seria apenas um lugar de extinção, irmãos? Bastaria Jesus falar em morte, pois não havendo um inferno de sofrimento, o nosso temor estaria ligado à morte, e não ao inferno. Então o inferno é real, o inferno é eterno,
O inferno é um lugar horrível. E nós não queremos, com certeza, nenhum ministro aqui. Nós não queremos que nenhum de vocês daqui, nenhum se perca. Nenhum. Nem que tenha que pegar pelos colarinhos e balançar. Acorda! Aqui é o lugar de santidade. Foi lido, né, Bruno? Você leu? A casa de Deus é o lugar de santidade. Foi lido aqui. O lugar de santificação. Nona questão. A morte ainda reina? A resposta está em Romanos capítulo 5, versículo 14. A morte ainda reina? No entanto, a morte reinou desde Adão até Moisés, até sobre aqueles que não tinham pecado à semelhança da transgressão de Adão, o qual é a figura daquele que havia de vir. Quem que havia de vir? Jesus. O que Paulo quis dizer com a morte reinou de Adão até Moisés? Paulo quis dizer que a morte reinou até que Jesus a derrotasse com sua morte vicária na cruz e também com a sua ressurreição. Irmãos, a morte ainda reina? Não! A morte não reina mais sobre a sua vida. Aqui temos o espírito de vida, irmãos. Aleluia! Moisés, nesse contexto, ele significa a dispensação da lei. E as escrituras afirmam que o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. O fim da lei, irmãos, é Cristo. A finalidade da lei era a vinda de Jesus, é preparar o povo para o advento do Messias. Aleluia. Portanto, a morte deixou de reinar com o advento do Messias. Logo, a morte não tem mais poder na vida do crente. Glorifica o teu Deus se você carrega essa verdade em teu coração. Vamos aplaudir Jesus bem forte, irmãos, porque Ele venceu a morte. Aleluia. Próxima questão. E com relação às crianças, infelizmente, irmãos, a internet está cheia de evangélicos radicais. Eu não vou citar o nome das igrejas, mas são radicais, que acreditam que até as criancinhas de colo podem ir para o inferno se elas não forem eleitas. Por causa do pecado de Adão, elas herdaram a morte, herdaram o pecado. Então, se não for eleita e uma criancinha de colo morrer, cair no chão, bateu a cabeça, morre, já desce direto para o inferno. Irmãos, isso não tem base na palavra de Deus. Isso não é bíblico. É polêmico, mas não é bíblico. E nós somos uma igreja bíblica. 1 Coríntios capítulo 15, 21, 22. Olha aqui, irmãos. Vamos ver se as crianças são salvas ou não. Por quê? 1 Coríntios 15, 21, 22. Porque assim como a morte veio por um homem, quem é esse homem? Adão. Da mesma forma, por um homem, quem é esse homem? Jesus. Veio a ressurreição dos mortos. A morte veio por quem? Adão. E por Jesus veio o quê? Ressurreição dos mortos. Porquanto assim como em Adão todos morrem, em Adão todos morrem. Olha agora, em Cristo todos serão vivificados. Quem são esses todos? Todos os que aceitarem pela fé a graça salvífica em Cristo. E onde entra as crianças nessa anulação do poder da morte adâmica? Entra lá em Mateus capítulo 19, versículo 14. Jesus, porém, disse: deixai os meninos e não os estorveis de vir a mim, porque dos tais é o reino dos céus. Aleluia! Não tem teologia na terra que vai mudar isso, porque quem falou isso foi Jesus. Eu vou acreditar no que Ele falou. Todas as crianças que morreram antes de terem a capacidade de exercer a fé, nós cremos que serão salvas pela graça de Jesus. Por que pela graça, pastor? Porque elas realmente herdaram o pecado de Adão e a condenação. Então precisa de graça. Só que elas não têm como receber Jesus como Senhor e Salvador sem o estado de consciência. Mas ela herdou o pecado, mas ela não pecou. Como não pecou? A Bíblia diz: a alma que pecar,
essa morrerá. A alma que pecar, não é a alma que herdar o pecado, a alma que pecar é essa que morrerá. Irmãos, como é que um bebezinho de colo vai para o inferno porque o médico bateu nele, ele chorou lá, incomodou as pessoas, ele pecou essa criança. Por favor, irmãos, por favor, nós cremos num Deus maravilhoso, Deus de amor, justo, verdadeiro, glorioso, e Ele ama as crianças assim. Você vai te perguntar, as crianças vão para o céu? Fala assim, Jesus ama as crianças? Ama, então vai para onde, meu filho? 12ª questão, onde fica o céu? Irmãos, nenhum avião ou foguete voaria tão alto ao ponto de alcançá-lo. Nem com toda a tecnologia do universo alguém seria capaz de criar algum objeto voador ao ponto de alcançá-lo. O céu está mais alto do que todas as galáxias do universo. Mas pasmem, o céu está ao alcance de uma visão humana, de um crente que está cheio do Espírito Santo. É sério, pastor? Sério? Está na Bíblia? Está. Observe o que diz, Atos 7, 55 e 56. Contudo, Estevão, olha a condição, cheio do Espírito Santo, ergueu os seus olhos em direção ao céu e contemplou a glória de Deus, e Jesus em pé à direita de Deus exclamou: eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé à direita de Deus. A NASA ainda não conseguiu fabricar um telescópio ou um foguete capaz de alcançar o céu, mas a visão de águia do crente, aquele crente cheio do Espírito Santo, ele pode contemplar a glória de Deus sem binóculo. Olhe para cima, olhe para cima, olhe para cima e contemple o céu, contemple a glória de Deus. Aleluia. Eu falei que não ia pregar, estou pregando. Vamos voltar de novo ao estado do professor. 13º, o que vamos fazer no céu? A resposta é bem simples, irmãos. Bem simples, é curta. O que vamos fazer no céu? Não sei. Eu sei o que vamos continuar fazendo no céu. Porque Paulo disse, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração humano o que Deus preparou para aqueles que o temem. Aleluia! Mas eu sei que nós vamos continuar fazendo. Uma coisa nós vamos continuar fazendo e a outra nós nunca mais vamos fazer. O que é que nós vamos continuar fazendo, pastor? Apocalipse 7, 9 a 12. Apocalipse 7, 9 a 12. Eu estou pensando aqui atrás da letra, eu fico esperando eles colocar. Eu estou cansado de ser enganado, mas está tudo bem. Apocalipse. Eu ia falar assim, vamos ver tudo junto, né? Não deu certo, falhou. Apocalipse 7, 9 a 12. Depois destas coisas olhei, e eis aqui uma multidão a qual ninguém podia contar. Você estava lá, irmãos? Quem estava lá? Oh, quem estava lá? Ninguém podia contar, de todas as nações e tribos e povos e línguas, que estavam diante do trono e perante o Cordeiro, trajando as vestes brancas e com palmas nas suas mãos, e clamavam com grande voz, dizendo: salvação ao nosso Deus, que está sentado no trono, e ao Cordeiro. E todos os anjos estavam ao redor do trono, e dos anciãos e dos 4 animais, e prostraram-se diante do trono sobre os seus rostos, e adoraram a Deus, dizendo: amém, louvor, glória, sabedoria, ação de graças, honra, poder, força ao nosso Deus para todos sempre. Vós pode dizer amém, irmãos? Vamos aplaudir Jesus bem forte nesta hora. O que eu sei também, irmãos,
é que nunca mais choraremos. Apocalipse 21:4. E Deus limpará de seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque as primeiras coisas são passadas. Para quem gosta de chorar, aproveita para chorar agora, porque lá no céu, em nosso novo corpo, sequer vai existir canal lacrimal. A profissão de carpideiras será extinta no céu. No céu é só alegria e nada de choro, nada de tristeza, nada de dor, nada de morte. Aleluia. 14ª questão: nós vamos nos reconhecer no céu? Eu vou encontrar o pastor Milton lá. Eu vou encontrar o Bruno lá, o presbítero Bruno. Eu vou encontrar a Edneia, minha mãe. A última coisa que eu fiz da minha mãe foi passar a mão no cabelo dela. Ô mãe, estou aqui. Nunca mais a toquei. Mas lá no céu, nós vamos estar todos abraçados por toda a eternidade. Nós vamos nos reconhecer no céu? Sim, observe a parábola do rico e Lázaro. O rico, lá do inferno, sabia quem era Abraão. Ele lembrava que tinha parentes na terra. Ó, meu irmão lá, meu irmão não quer que ele venha para cá. Ele lembrava de parentes na terra. Observe ainda no Monte da Transfiguração que Pedro sabia que era Moisés, que era Elias. Vamos fazer uma tenda, uma para ti, Senhor, uma para Moisés e outra para Elias. Você vê que ele sabe, alguém revelou, alguém chamou pelo nome Moisés, Elias. Nós vamos nos conhecer, irmãos. Nós vamos nos reconhecer, irmãos. Igreja Frutos para a Vida, nós vamos viver eternamente no céu em família. Última questão. E último minuto. Última questão no último minuto. Deus fica feliz com a morte dos seus filhos? Irmãos, é comum observarmos em velório os crentes lendo assim, Salmos 116:15. Eu fiz tanto isso, irmãos. Preciosa aos olhos do Senhor a morte dos seus santos. Eu sempre li isso, até que eu fui ler no original hebraico. E sabe o que significa preciosa? O que é precioso, irmão? É o que custa muito. Custoso? É o que custa muito. Sabe como é que esse versículo está no original? Custa muito aos olhos do Senhor a morte dos seus santos. Por quê, pastor? Não vai para o céu? Por que custa muito? Irmãos, porque quando morre um santo do Senhor, lá se foi um pastor, lá se foi um diácono, lá se foi um voluntário, lá se foi um pai, lá se foi a minha mãe, lá se foi meu irmão. Então custa muito para o Senhor ver o sofrimento daqueles que estavam aqui. Jesus chorou no velório de Lázaro. Jesus chorou, ele chorou a incredulidade, ele chorou, não importa, ele chorou. Custou muito a morte de Lázaro. Custa muito para o Senhor a morte dos seus santos. É um pregador a menos. É aquele crente que está sempre ali, ó. A pastora Raquel está sempre ali, colocou numa passagem, colocou num versículo, colocou numa imagem, entra num grupo. Essa pastora Raquel parte, vai custar muito ao Senhor, porque vai ter mais ela ali postando. Você nunca mais vai ver as postagens dela. Nunca mais vai ver as postagens do pastor Milton, a minha postagem, do Bruno, da Thaís. Nunca mais. Então custa muito ao Senhor a morte dos seus santos. A Bíblia de Jerusalém, a Bíblia King James atualizada, ela fala isso. Salmo 116:15. Custa muito ao Senhor a morte dos seus santos. Essa é a tradução mais do original.
Isso porque a morte significa dons cessados. O evangelista a menos, o pastor a menos, o diácono a menos. Filhos perdem seus pais, pais perdem seus filhos. Por isso entendemos, irmãos, que custa caro ao Senhor a morte dos seus santos. Vamos ficar em pé, queridos. Agora que você sabe, irmãos, que o céu, o que é o céu, o que é o inferno, em especial você que sabe o que é o céu, entenda a razão de Deus fazer de tudo para te levar para lá. Deus está fazendo de tudo para te levar para lá, irmãos. Mesmo que você tiver que perder seu carro, perder sua família, perder seu emprego, você pode perder tudo, Deus vai fazer de tudo para te levar para lá. Ele não vai deixar você em um lugar ou com alguém, com alguma coisa, que aquilo vai acabar estorvando o seu caminhar com Jesus. Ele vai fazer de tudo, porque o céu é muito precioso, e você é muito precioso para Deus. Você não é a nota baixa que tirou no Enem. Você não é o teu passado. Você não é o seu dia ruim. Você não é o teu diagnóstico médico. Você não é a sua carta de divórcio. Você não é esse momento difícil que está vivendo. Você não é o emprego perdido. Não se deprecie. Você é o amado do Pai. Você não é essa carteira vazia e esse monte de dívidas. Você é o amado do Pai. Você custou o sangue de Jesus. Há um céu de portas abertas te aguardando. Viva com mais alegria, mais intensidade. Você pode, você tem esperança. Há um tesouro dentro de você. Compartilhe isso com os outros. Faça da tua vida uma fonte de adoração para a glória de Deus. Você pode ser feliz. Você pode ser feliz. Você pode ser feliz. Seja qual for a situação, perca você o que perder, não importa. Você pode ser feliz. Jesus te ama. Você é precioso. Aleluia.